Boa tarde, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe os nossos irmãos que nos acompanham através da internet de todo o Brasil, né? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Hoje nós temos uma oração especial, aniversário de casamento do irmão Márcio e a irmã Gislaine, né? Vou pedir para eles virem aqui à frente. Isso é bonito, né? Lindo. A representação da noiva de Cristo, né? E eles vindo aqui para poder agradecer a Deus por todos esses anos juntos, né? Conhecendo e provando o que é o verdadeiro amor, a união, aquela unidade de Deus, né? Aquele Efésios 5, Hebreus 13 e 4, e eles estão felizes, né, para fazer essa renovação de votos, porque se chama renovação de votos. E se você nunca foi casado em nome do Senhor Jesus Cristo, então você vem a renovar os seus votos, né, e receber o nome do Senhor Jesus Cristo na sua renovação de votos. Salomão diz que o que encontra uma esposa encontrou uma coisa boa, né? E tem muitos homens que estão insatisfeitos com a esposa, né? Porque não encontrou a coisa boa, né? Porque a Bíblia diz: o que encontra uma esposa encontra uma coisa boa e alcançou a bondade de Deus. Maravilhoso, né? Deus abençoe, irmão Márcio, irmã Giza, né? Quantos anos? 29 anos, né? Juntos. Isso é maravilhoso, né? Deus abençoa. Esse é o caminho, né? Esse é o caminho de todo jovem, né? Esse é o caminho de toda jovem, né? Foi o que Salomão disse que havia 4 coisas que ele não entendia. Uma delas era o caminho de um homem com uma donzela, né? O caminho da cobra na penha, do navio no meio do mar, e uma delas é o caminho do jovem com uma donzela. Ele diz: são coisas que a gente não entende, né? Mas isso tem que acontecer. Deus abençoe vocês pela internet, né? Esse é o irmão Márcio e a irmã Gislaine. Vamos orar, curvando nossas cabeças. Bondoso Deus, querido Pai Celestial, a Tua presença é bem-vinda no nosso meio. O Senhor apenas toma nossas mãos, enquanto eu coloco as minhas mãos sobre o irmão Márcio e a irmã Gislaine para abençoar sua renovação de votos matrimoniais. O Senhor esteja nas minhas mãos, ó Pai, e dê a eles a bênção do matrimônio, da unidade, da união, que o Senhor fez lá no Jardim do Éden, o primeiro matrimônio. E nesta tarde, Pai, faça-se presente, confirmando, Senhor, esse casamento, essa renovação de votos. Abençoe o irmão Márcio, essa união seja uma união eterna, no nome do Senhor Jesus. Para a glória de Deus, eu abençoo eles. Nós vamos abrir as nossas Bíblias para São Mateus capítulo 24. Ontem estivemos em Bom Jesus, né? Os irmãos de repente estão nos acompanhando, né? O irmão Joaquim está sempre nos acompanhando ali. E que Deus abençoe todos os irmãos de Bom Jesus. A irmã Maria Goulart também, ela completou 83 anos. Que Deus abençoe a irmã Maria Goulart. Ela estava no culto ontem. Eu recebi uma ligação dos Estados Unidos essa semana, quinta-feira. O irmão Lindomar estava comigo. E eu vou ter que dizer para
os irmãos que estão me convidando, que a igrejinha é muito pequena, né? Eu não nego de visitar a África. Eu estarei disposto para ir. Estão me convidando para pregar essa mensagem num encontro que eles terão na África e também na igreja do pastor Ives lá nos Estados Unidos. Mas vamos orar, né? Não é só ir, né? Orar. E esperando que eles mandem também a passagem, né? Para a gente poder estar lá. Mas se Deus nos viu ali, nada nos barra, né? Não tem demônio para barrar. Se Deus nos viu fazendo serviço para Ele, não um turismo, né? Mas um serviço, voltando novamente ali em Angola, ali na África, já aproveitando para visitar o irmão Garcia, irmão Raul, o irmão Joel, e também veio o pastor, visitar o pastor Benjamin também. Vamos ver se tudo estiver dentro da vontade de Deus. Eu nem tinha comunicado ao pastor Osmar dessa ligação, né? O pastor Afonso me ligou qual estado? Esqueci o estado agora, dos Estados Unidos, para fazer esse convite para a gente poder estar ali, né? Mas se Deus viu, a gente vai estar, né? Em 99 a gente esteve lá na América, em 2014 estivemos na África, porque Deus viu, né? Então, se Deus viu, estaremos ali novamente para transmitir a mensagem de Deus para os nossos irmãos. Domingo, dia 12, né, teremos o culto de Santa Ceia. Os irmãos estão nos acompanhando aí em Alvorada, Capão da Porteira. Domingo, dia 12, às 17h30. Esse será o nosso culto de ceia. O pastor Osmar tem um culto de ceia hoje. Também no mês de abril, na segunda semana já de abril, ou a primeira, acho que é a segunda, né? Dia 5 já o pastor estará em Curitiba, né? Dia 5 de abril. E ele vai estar aqui no dia 9, se eu não me engano. Vocês viram o anúncio aí? Então nós teremos a visita do pastor Osmar aqui no sul, né? Vamos nos preparar para estarmos juntos, encontrar com ele lá em Curitiba e descer por Blumenau, Criciúma, depois Gravataí, o encerramento em Sapucaí. Quando a gente oferta a Deus, às vezes a gente oferta e você oferta pela família, né? Você oferta também pela família, né? Eu digo às vezes que eu não tenho o dinheiro para trocar, aí eu dou inteiro para poder ofertar pela Suzana e pela Lídia, né? Abraão pagou o dízimo, né? E quando ele pagou o dízimo, Levi, que estava nos seus ombros, também pagou os dízimos. Aí eu lembrava da nossa saudosa irmã Maria, que pagava o dízimo do irmão Moacir, que não era dizimista, né? Mas toda a vida da irmã Maria, ela pagava o dízimo do marido para que a maldição não entrasse em casa. É verdade isso? Está ali seus filhos, sua nora, seu outro filho, Joel, ali. A irmã Maria sempre pagou os dízimos do seu marido. E depois da partida dela, ele disse para o irmão Jonas: pega meu pagamento e tira os dízimos e leva para a igreja. Uma lição, sabia? A mulher pagou pelo marido. Abraão pagou pelos filhos que não tinham nascido ainda. Os dízimos e as ofertas, eles são eternos, eles são de Deus. Então, quando você oferta na igreja, que a oferta faz parte da adoração, você sempre traga uma oferta, porque faz parte da adoração. Então, você adora os cânticos, a meditação. Quando nós entramos aqui não é lugar de conversar, nem de trocar notinha, diz o profeta, aqui é lugar de adoração, intercessão, né?
onde a gente vê as nossas misérias, que na verdade nós somos. São Mateus 24, verso 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos, quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E havendo aberto Apocalipse 8, verso 1. E São Mateus 24, verso 3 e o verso 35 e o 36. Desculpa, esqueci de dar os versículos. 24, 3, o 35 e o 36, depois Apocalipse 8, versículo 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Senhor Deus, abençoa a tua santa palavra em nossos corações nessa tarde, nos ajuda. Enquanto vamos ler, Pai, teu Espírito Santo esclareça em nossos corações, em nossa vida. Esta palavra é uma palavra eterna e nós precisamos desta palavra. Esta é a palavra de fé, de rapto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos? O irmão estava me dando testemunho, estava falando sobre as bênçãos, né? Se você tiver um tempinho, hoje, durante a semana, leia Deuteronômio 28. É um capítulo longo, mas é uma escritura abençoada mesmo, que abençoa, que te dá ânimo, né? Leia Deuteronômio 28. O irmão estava dando testemunho para mim. Ele escutou uma pregação sobre a oferta da viúva. Aí ele resolveu fazer o desafio entre ele e Deus. Esse irmão está me ouvindo, não vou dizer o nome dele. E ele, semana passada, me ligou e disse: pastor, estou mandando uma oferta, mas não sabia a história. Ele me contou a história depois. O senhor é R$1.250. R$500 é para o aluguel da igreja de Sapucaia. R$500 é para ajudar a igreja de Bom Jesus a pagar a internet. E R$250 é para o irmão Benevaldo ajudar a pagar a rádio. Ele me mandou, eu fiz a distribuição, mandei para o irmão Márcio, passei para Bom Jesus e passei para o irmão Benevaldo. Aí ele estava me dando o testemunho, que aquele dinheiro era o dinheiro de pagar as contas. Era o único dinheiro que ele tinha para pagar as contas. Mas quando ele ouviu, ele disse: eu vou dar tudo isso aqui, como aquela viúva. Ele disse: pastor, não foi fácil. Mas de repente, começou a entrar dinheiro de toda parte, né? Pela porta, pela janela, por tudo. Não vou contar mais, eu saí fora da pregação. Deus te abençoe, meu irmão. Você está me ouvindo aí, né? Não vou dizer seu nome, mas você sabe que eu estou falando de você. E Deus começou a abençoar de uma maneira tremenda, né? De tal forma que ele está com 28 mil seguidores na internet. Começou agora há pouco. De repente isso vai ser um YouTube nosso aí, né? Um YouTube milionário aí. Deus prometeu, meus irmãos. Sabia? Deus prometeu. Deus é Deus. Nós vamos falar sobre este assunto, a abertura do selo no mistério tríplice. Vamos mudar um pouquinho o assunto. A abertura do 7º selo no mistério tríplice. O 7º selo
que muitas pessoas não entenderam até hoje. O que é o sétimo selo? Se já foi revelado, se já foi aberto ou não. Nós sabemos que já foi aberto, que já foi revelado, e quem é? O irmão Brana diz que cada mensageiro das 7 eras foi um selo. E nós temos 7 eras, 7 estrelas, 7 selos, que nos foi revelado. Então, cada mensageiro foi um selo. Irmão Brana foi o último mensageiro, o último selo, o último trovão. Então, esse 7º selo, ele se abre em um mistério tríplice. Agora, esse 3, a Arca de Noé tinha 3 andares. Tinha o primeiro andar para os animais rastejantes, o segundo para os voadores e o terceiro para Noé e a sua família. Isso que nos ensina o profeta em Perguntas e Respostas sobre Gênesis, parágrafo 178. O tabernáculo no deserto tinha 3 compartimentos: os átrios, o lugar santo e depois o lugar santíssimo, que falamos não faz muito tempo aqui, onde entrava somente o sumo sacerdote. O ministério, há 3 etapas da graça. Você pode ver que Israel, nós vemos Israel no Egito, nós vemos Israel no deserto e depois vemos Israel na terra prometida. São 3 etapas: Egito, deserto, a santificação, e terra prometida, batismo do Espírito Santo. E há 3 puxadas do ministério do irmão Brana. A primeira e segunda etapa, a primeira e segunda puxada são diferentes das etapas. Você nunca deve confundir as 3 etapas da graça com as 3 puxadas. A primeira, quando ele pegava na mão das pessoas e ele sabia que enfermidade ele tinha. Depois ele passou a conhecer o segredo dos corações das pessoas. E a sua terceira puxada foi a palavra falada. Agora, o 6º selo, ele também foi aberto com um propósito tríplice. O parágrafo 387 do 7º selo, o profeta diz: agora nós verificamos também quanto a isto, que o 6º selo não é para os gentios, o 6º selo é para os judeus. É até bom você ler a festa das trombetas, quando estiver lendo os 7 selos. Porque, chegando na festa das trombetas, o irmão Brana passa a explicar essas coisas. O que é o 7º selo, quando ele termina. Talvez vamos ler alguma coisinha hoje. Agora, o 6º selo, ele disse aqui, agora sendo aberto, foi com um propósito tríplice. Agora, aqui estão os propósitos. A primeira coisa foi que a virgem adormecida tinha de passar pelo período da tribulação para a purificação. O primeiro propósito é as virgens nécias. Elas estão dentro desse propósito. Porque elas entram na tribulação. Elas passam pela tribulação por rejeitar a mensagem do dia. Ela tinha de ser purificada dos seus pecados e incredulidade por rejeitar a mensagem. Isso lhes foi feito no período da tribulação. Vemos que aparece aqui em Apocalipse 7, entre os capítulos 6 e 7 aqui, que ela tinha sido purificada e recebeu suas vestes. Agora, ela não é a noiva e as virgens prudentes, que tinha o azeite, o símbolo do Espírito Santo.
mas é a igreja. Ela é a igreja. As pessoas puras que não tiveram a oportunidade, talvez, de receber a mensagem, ou de alguma maneira que foram cegadas por esses falsos profetas, pregadores, porque as suas pregações cegam. A pregação de Billy Graham cegou. Era para cegar o povo. Não era para abrir os olhos deles, era para cegar. A pregação de Billy Graham não era para dizer, olha, aí está o 7º anjo na terra. Isso aí é abrir os olhos. Sua pregação era para cegar a eles. Elas não tiveram oportunidade, e ainda assim são realmente sinceras de coração. E Deus conhece o coração delas, e aqui elas são purificadas durante esse tempo. A grande tribulação é um período de 3 anos e meio. É a metade da última semana das 70 semanas de Daniel. Você pode ver que não falta uma semana, falta meia, a metade de uma semana. Uma semana é 7 anos. Jesus, quando veio, cumpriu 3 anos e meio, que foi o seu ministério. E depois que a noiva sobe, há 3 anos e meio que Deus vai tratar com os judeus. Deus não vai tratar com o mundo gentil. Porque quando as 2 testemunhas vêm, Moisés e Elias, eles amaldiçoam o mundo gentil. A mensagem deles é para amaldiçoar o mundo gentil. Quem fica aqui entra num período de maldição. Hoje você está tendo a oportunidade. Aí você diz que vai deixar para amanhã, que vai deixar para depois, e de repente nunca chega esse amanhã. Nunca chega esse depois. Eu lembro de um rapaz, de repente seus parentes estão me ouvindo, mas eles me diziam, quando o senhor for a Jaquirana, nós queremos ir aí para se batizar. Eu disse, eu estou indo, eles não foram. Estou indo de novo, eles não foram. O rapaz foi morto na frente de casa, da própria casa dele. Tiveram o quê? Eles tiveram a oportunidade. Mas rejeitaram. Eles rejeitaram. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. 389, o segundo propósito. Você vê que o primeiro, quando o 6º selo se abre, é Deus tratando com as virginécias. Elas são purificadas das suas incredulidades na tribulação, na perseguição. Aí nós podíamos colocar aqui, entrar sobre o Concílio Mundial de Igreja, que vem para realmente perseguir. Elas são mortas ali, são perseguidas, mas elas não são uma grande multidão, porque a grande multidão é de todas as eras das virginécias. Elas serão também, vai reduzir-se em um pequeno grupo. Porque elas, na grande tribulação, elas não vão negar a mensagem. Elas não aceitam agora, mas quando chegar na grande tribulação, elas vão realmente dizer que é verdade. O segundo propósito, note isto, outro tempo de purificação, que é para Israel. Quando se reúne, esse é o segundo propósito. Deus purifica Israel no período da tribulação. Dos milhões que se reunirão lá, haverá 144 mil selecionados. E eles serão purificados também. Deus está purificando Israel. É o tempo de Deus tratar com Israel. Só que a noiva tem que sair no rapto. Porque enquanto a noiva estiver aqui, Deus não pode tratar com Israel. No momento que a noiva sai, Deus começa a tratar com os judeus. Agora, Deus vai chamar, não é esses judeus trapaceiros que tem aí, que estão lá em Israel, incrédulos, adoradores de ídolos,
ganancioso por dinheiro, são 144 mil que serão chamados. É como a noiva, a esposa. Não é essa multidão de crentes que você vê por aí. Eles são crentes, mas não são a esposa. A esposa é aquela que crê na mensagem da hora, mensagem do dia, né? Porque você pode ver que Noé e sua família estão na terceira etapa. Está no terceiro andar. Os animais, as aves, os voadores estão no primeiro e segundo andar. Agora, Noé e sua família estão no último andar. O terceiro compartimento, aonde entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Não era todos que entravam ali, no terceiro compartimento. Agora, Deus começa a tratar com a esposa, com a noiva, é nessa terceira puxada. A terceira puxada é a revelação dos 7 selos. Aí você já vai vendo o mistério tríplice da abertura desse 7º selo. Agora, o terceiro propósito da abertura do 6º selo, note, 390, há uma terra inteira que há de ser purificada. Haverá tal coisa da lua, as estrelas e toda a natureza serem purificada. Está vendo o que é isto? Você veja só, você vai escutando os selos, você vai passando por cima disto. Agora, quando você valoriza o 5º ministério, o 5º ministério vem aqui exatamente para mostrar para você, porque você passou por alto. Nós lemos os selos por anos, passamos por alto essas coisas. Nós não pregávamos que o Cordeiro tinha saído do trono, a gente não sabia, tinha que ter alguém para explicar. Tinha que ter um ministério para explicar. Apocalipse 10, 8 a 11 é um ministério, é a esposa, é João. É o ministério que explica. Então, o terceiro propósito é a purificação da terra. Através das bombas atômicas, a terceira guerra mundial, a aniquilação de toda a humanidade para o grande milênio. Isso aí é produzido através do 6º selo. Então, ele se abre com 3 propósitos. Agora, o 7º selo está em um mistério tríplice. É um mistério. Agora, não é propósito, é um mistério, o 7º selo. O 7º selo é o selo que chama a esposa, que prepara ela. Porque o primeiro mistério do 7º selo é os 7 trovões. Esse é o primeiro mistério, parágrafo 391. Porque são 3, é um mistério tríplice, 7 trovões, 7º selo e a vinda. O 7º selo é que traz ele à terra. Sem o 7º selo não tem a vinda. Sem o 7º selo não tem rapto. Sem o 7º selo não tem 7 trovões revelados. Sem o 7º selo não tem novo nome revelado. Vamos ler um pouquinho. Você tem que ver que tem que ter a explicação. Não é só a leitura, não é somente você ouvir. Você vai ouvindo aí. Nós estamos ouvindo também. A gente vê, as mulheres ouvem, limpando o chão, lavando as panelas, conversando e estão ouvindo. Tem que ter um Filipe no carro para poder explicar para o eunuco. No deserto, e os pés do cavalo batem na areia, não faz barulho. Agora, você nota, a abertura desse 7º selo também está em um mistério tríplice. Vou falar que é o mistério dos 7 trovões. Primeiro, né? Vou falar que é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu, revelando esse mistério. A irmã Brana faz a igreja lembrar aquele sonho que ele teve, a mudança
de Jeffersonville para Tucson, lá para o Arizona, dentro de uma visão. Ele viu aqueles pássaros pequenos, aqueles pássaros maiores, e depois a terceira puxada era anjos. Você observa que ele está nos levando ao 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Será exatamente, olha só, os 7 trovões no céu revelarão esse mistério. Será exatamente na vinda de Cristo, porque Cristo disse que ninguém sabia quando ele voltaria. Aí nós lemos a escritura de Mateus 24, 36. Jesus abre todos os 6 selos. E ele mesmo, quando chega no 7º selo, ele diz, nem o Filho sabe, só o Pai. O mistério, porque era o mistério da vinda. As pessoas hoje estão inteiradas dos 6 selos, porque os 6 selos está dentro da história. Os 6 selos não é mais mistério. Agora, o 7º selo se abre num mistério tríplice. Você vê o linguajar 7 trovões. Muitas pessoas não sabem o que é isto. Não sabe. Nós não sabíamos. A África não sabia. Você pensa que a África sabia? Não. Aqueles irmãos que se reúnem ali com o irmão Shadrach, que vêm de várias partes para se reunirem, eles pertenceram a outros tabernáculos, outros pastores, eles não sabiam disso. A fome, a sede que eles têm de se reunir para ouvir um culto de quinta-feira, de sábado, de domingo, baixar em pendrive aquelas pregações e distribuir para aquelas famílias, para aquelas tribos, aquelas comunidades, algo que eles não sabiam e tinham lido. Mas seus pastores nunca pregaram porque não tiveram a revelação da abertura desse 7º selo. Porque, veja, o irmão Branham diz, ele se abre num mistério tríplice. Ele não é dado a conhecer ao público. Não é o público. Quer dizer, ele foi aberto, ele foi revelado, mas não ao público. Paramos aqui, 392. Você notou quando os judeus lhe perguntaram isso? É a escritura que lemos. Quando comparamos a escritura aqui com Mateus 24, com os 6 selos, o 7º selo foi omitido. Eles fizeram 3 perguntas para Jesus. Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Você vê que Jesus vai explicando todas essas perguntas. Mas quando ele chega nesse 7º selo, ele omite. Porque, veja, Cristo disse, só o próprio Deus sabia, nem mesmo os anjos. Não é de se surpreender que ele nem mesmo tenha sido escrito. Veja, eles silenciaram. Nada aconteceu então. Anjos não conhecem isto. Ninguém sabe quando ele virá. Ele falando ali, ele diz, ninguém sabe quando ele virá. Aí quando você volta na brecha, o 7º anjo está na terra no tempo dessa vinda. Você vê a importância de nós nos reunir, vocês aí pela internet? Você já leu a brecha, você volta lá, você encontra. O 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. Agora, se você ficar escutando fita, mensagem do irmão Branham, leitura da mensagem, você nunca vai ver isso, porque não tem ninguém para explicar. Um professor, o que ele está fazendo ali na frente de uma sala de aula? Explicando. Explicando o livro que você lê em casa e você não entende. Explicando a matemática que você não entendeu. A física que você não entendeu. Para isso é o professor.
O professor ele tem a revelação do livro. Você lê o livro, você lê, mas você não entende. Quando comparamos a escritura aqui de Mateus 24 com os 6 selos, o 7º selo foi omitido, porque, veja, Cristo disse, anjos não conhecem isso, ninguém sabe quando ele virá, porém haverá 7 vozes desses trovões que revelarão a grande revelação naquela ocasião. Já estamos falando da abertura do 7º selo no mistério tríplice. Os 7 trovões, primeiro selo, 75, os 7 trovões é que nos dá a fé de arrebatamento. O que são, então, os 7 trovões? Isso seria a pergunta da igreja. Então, pastor, o que são os 7 trovões? Laodiceia 38. E quando Mombrana pregou a era de Laodiceia, ele não falou isto, lá em 62. Laodiceia 38, ele diz, 61 que ele pregou as eras. Os trovões são as revelações contidas nos 7 selos. É contido ali. Está, as revelações estão contidas ali, desses 7 trovões. Nos 7 selos. Quando pergunta o irmão Bruno, os 7 trovões foram revelados? Ele disse, sim, eles foram revelados nos 7 selos. Disso se tratavam os trovões. O irmão Brana, no 6º selo 371, ele disse, um mistério que está se desenrolando aqui durante toda a semana. Eu esperava que alguém estivesse vendo, mas não tem ninguém que está vendo. Eu estava esperando que alguém levantasse e dissesse, eu vejo. Eu vejo aí o 7º selo aí. Eu vejo o leão da tribo de Judá aí. Mas ninguém se levantou. Vamos seguindo. Deste modo, eu creio. 7 vozes desses trovões que revelarão a grande revelação naquela ocasião. Deste modo, eu creio para nós, se não conhecemos isso não será conhecido até aquele tempo, mas será revelado naquele dia, na hora em que deve ser revelado. Assim, o que devemos fazer é ser reverente diante de Deus, e servi-lo e fazer tudo o que vamos fazer e viver boas vidas cristãs. Agora, só a boa vida cristã não te leva no rapto. Tem pessoas que vivem boas vidas cristãs e não têm a revelação dos 7 trovões. É necessário a revelação dos 7 trovões, porque ela que nos dá a fé de rapto. É aquela fé de transformação, de mudança. Eu vou repetir algo de novo aqui. Eu estava ouvindo uma pregação do pastor Osmar. Ele disse que Sadraque, Mesaque e Abednego encontraram a Deus num lugar que ninguém queria estar, que ninguém queria ir, na fornalha de fogo ardente. Para você encontrar essa fé de rapto, é nesse grupo aqui que ninguém quer estar. Isso aqui é uma fornalha de fogo ardente, é uma cova de leões. Quem queria cair na cova dos leões? Daniel foi jogado ali, os leões não comeram, mas os seus adversários foram devorados. Foram devorados. Aqui agora nós verificamos que o 6º selo foi aberto para nós. Nós ouvimos e sabemos que esse 7º selo não pode ser aberto para o público até que aquela hora chegue. Aí eles pegam isso aqui e dizem, olha, não foi aberto. Se você não desce a Apocalipse, veja que a forma de você subir é descendo. Se você não desce a Apocalipse 8, 10, 8 a 11, aí descendo. É descendo para subir de um rapto. Você tem que descer aqui.
Aí quando você ouve essa voz, João comendo o livrinho e profetizando outra vez, aí você vê que ele foi revelado para você. Aí eu vejo que ele foi revelado para mim, porque é individual. Às vezes você quer enfiar isso goela abaixo. É aquele a quem o Filho quiser revelar. Mas veja, agora houve alguma razão para que Deus deixasse essas 7 vozes soarem como trovão, porque tem de vir, veja, nós verificamos que Cristo, o Cordeiro, segurou o livro na mão e abriu aquele 7º selo. Isso aí, sabe o problema que você não crê? É que você não desceu. Vai lendo, quando você lê, você desce, você sabia? Depois você sobe, desce de novo. Mas veja, é um mistério oculto, ninguém o conhece. Todavia, isto acompanha o que ele disse, ninguém saberia da sua vinda. Eles também não saberiam acerca desse mistério dos 7 trovões. Portanto, veja, estão interligados. 7 trovões, 7º selo e a vinda estão interligados. Primeira, segunda e terceira etapa estão interligados. Ele só pegou na mão, mas na terceira puxada ele disse a palavra criativa. Apareceu os esquilos, desapareceu o quisto no ventre da irmã Meda. Ele estava longe. Quando ele disse a palavra, o médico veio e não achou mais. E hoje ele está dizendo a palavra. É ele falando. Desse tanto nós temos entendimento hoje, porque o resto disso está todo revelado. Mas isso não está revelado. Mas sentado em meu quarto, em meu cômodo, e ouvi isto, ou não ouvi, melhor dizendo, mas vi se revelar até esses 7 trovões. Até os 7 trovões eu vi ele se revelar. Agora, e até aí, onde podemos chegar, aí mesmo. E agora espero que todos vocês sirvam a Deus e façam o que é certo. E o ame a vida toda e eu sirvo, e Deus cuidará do resto. 397. Agora nós temos na conclusão aqui agora, pela graça de Deus, todos os mistérios dos 6 selos que foram selados. E entendemos e sabemos aqui que o 7º selo não é para ser dado a conhecer ao público. Antigamente nós se enrolava aqui, né? Hoje, João comendo o livrinho e profetizando outra vez, você já sabe. Tudo que você sabe hoje, porque você aprendeu com Apocalipse 10, 8 a 11. Eu aprendi com Apocalipse 10, 8 a 11. 7º selo. O que é esse 7º selo? E aqui, quando o 7º selo, quando ele o abriu, ele também o omitiu novamente. Veja, deste modo vemos que ele é um completo mistério. Ele é um completo mistério. Uma hora ele diz que ele é profeta, outra hora ele diz que não é profeta. Ele é um mistério. Uma hora ele estava caçando, outra hora ele estava pescando. Ele é um mistério. Portanto, ainda não é hora do mistério ser conhecido. Portanto, chegamos até aqui
e o resto dele será conhecido por volta da hora em que Jesus aparecer na terra novamente, para a sua noiva, ou o que quer que aconteça naquele tempo. Agora, aquele tempo, vamos somente orar, viver vidas cristãs boas e retas, esperando pela sua vinda. A hora que Jesus aparece na terra, esse é o momento de rapto. Que Jesus já está na terra ali como Filho do Homem, revelando. Agora, esse momento de rapto é o fim do 7º selo. Eu quero ler ainda para você, parágrafo 400. Agora vai ligeiro, né? E agora, se essa fita vier a cair na mão de algumas pessoas, em alguma parte, não tente fazer qualquer tipo de ismo dela. A única coisa que você deve fazer é somente continue servindo a Deus. Porque esse grande segredo é tão grande que Deus nem permitiu que João a escrevesse. Isso soou como trovão, mas ele, sabendo disso, prometendo-nos que ele seria aberto, mas até o momento não está aberto. E agora estamos agradecidos a Deus pelo que nos mostrou. Estive sentado no cômodo por 8 dias, e a mensagem que acabei de lhes explicar, muitos de vocês aqui entenderão, muitos, não todos. E prometi que havia algo acontecendo, espiritual, o tempo todo, que eu tinha certeza que vocês estavam falhando em ver. E aqui está o que é a absoluta vindicação dessa interpretação das Escrituras sendo enviada por Deus. Então, quando ele teve a visão da terceira puxada, aí nós sabemos que a terceira puxada não eram os pássaros pequenos, nem os maiores, eram anjos. Porque os 7 anjos tinham a interpretação dos 7 selos. Por isso eles lhe arrebataram e lhe levaram para dentro daquela nuvem, que nós falamos na quarta passada. Festa das Trombetas 270. E ao mesmo tempo, agora, tão logo essa igreja, a noiva, seja reunida, ela é arrebatada. E esse mistério do 7º selo, ou 7º selo, o mistério da ida, aqui acaba, quando ela é arrebatada. Porque aí entra o mistério da 7ª trombeta, que é 2 profetas chamando os 144 mil. Dos judeus. Mas não é dentro do 7º selo, é do 6º. Porque o 6º, ele se abre com um propósito tríplice. Nós vemos ali as virginécias, 144 mil, a purificação da terra para o milênio. Quando chegamos aqui no 7º selo, que ele vem se desenrolando em um mistério tríplice, 7 trovões, o 7º selo, que é brana, e a vinda. Que a vinda é o mistério. Você diz, Jesus já veio, mas eu fiquei, não. Jesus já veio para revelar, para preparar a esposa para a fé de arrebatamento, dentro do 7º selo desse mistério. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé? Então, repetimos, como lição de casas, o mistério tríplice, 7 trovões. O 7º selo se abre com o mistério tríplice. 7 trovões sendo revelados. Que são os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. 7º selo, terceira puxada, que é a abertura da palavra, que é a abertura dos 7 selos. Como a esposa é profeta, João é profeta. Como é que você vai dizer que João é só pastor? Ele é um profeta, é um pregador. Eu sou um profeta, eu sou um pregador. Eu estou aqui trazendo para você a mensagem de um profeta.
Então nós tínhamos que ter João, apóstolo e profeta. Parte desse quinto ministério, porque o quinto ministério tem profeta no plural. Não é só um. Nesse tempo, depois da partida do irmão Brana, 40 anos depois, tinha que ter um profeta, que é o membro deste corpo. Porque a esposa, ela tem percepção profética. Então teríamos a mensagem de uma só pessoa para nos esclarecer essas coisas. E essa pessoa tinha que ter percepção profética. Senão nós continuaríamos nas trevas. Porque são os falsos pregadores, falsos profetas que têm cegado o povo. Cegado contra o quê? Contra essa verdade do mistério do sétimo selo. E o povo tem crido nesses falsos pregadores. Estão se perdendo e dão suas vidas por eles. Eles estão amarrados, parafusados em suas denominações. Mesmo sabendo que é verdade, não tem como sair. Sente que é verdade, porque é o imã, o magnético, vai passando. Você tem o mesmo magnético, mas você está atado ali. Você não consegue mais sair. Você tem casado com esses ismos, com essas falsas doutrinas. Aí entra na grande tribulação. Aí é incluído no propósito tríplice do sexto selo, como viginécia, para ser purificada da incredulidade. A terra amaldiçoada pelos dois profetas judeus, Moisés e Elias. Porque é a hora deles, agora é a nossa hora. Depois do rapto é a hora deles. Senhor Deus, abre os olhos do entendimento dos teus filhos, para compreender essa grande verdade. Dê um novo nascimento, batismo do Espírito Santo. Nós falamos, Senhor Deus, sabemos que a tua palavra não volta vazia, ela faz aquilo que lhe apraz. Nós falamos, mas é somente o Senhor para revelar. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus.